Placa de vídeo sempre foi um tópico interessante. Todo mundo que vai montar o seu computador pela primeira vez sempre pensa na placa de vídeo como a primeira prioridade quando se trata de comprar um computador novo. E você não tá errado, uma das partes mais importantes do computador e as mais caras, inclusive, é sim a placa de vídeo. Então na hora de comprar, você sempre pensa assim na melhor placa possível e nos recursos que ela oferece. Por muitas vezes, houve uma guerra de preferência entre a AMD e a Nvidia. Até hoje isso consiste. Muitas pessoas compram placas da AMD justamente pelo seu belo custo-benefício e também pelo poder bruto que ela oferece, e outros ainda preferem a Nvidia justamente por conta de todos os recursos que ela oferece. Mas existe um recurso aqui da Nvidia que sempre foi o seu carro-chefe, eu tô falando aqui do Ray Tracing. Muitas pessoas já não lembram mais ou deixaram passar isso com o tempo, mas desde a época do lançamento do Ray Tracing, a Nvidia sempre deixou claro como que esse recurso era revolucionário, que ajudaria a todo mundo e a todos. E é por isso mesmo que eu queria pegar o embalo desse assunto e pedir para você deixar de lado o seu favoritismo, se você é da Nvidia ou se você é da AMD, e olhar isso aqui mais a seco. Inclusive esse foi um dos incentivos que eu fiz esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é muito interessante, então caso você tenha alguma dúvida relacionada às duas placas, é muito interessante que você veja esse vídeo. Inclusive o comentário do TerraFox incentivou mais ainda também essa questão sobre esse assunto. Praticamente cada vez mais fica quase impossível comprar uma placa de vídeo no seu lançamento. E esse vídeo inclusive é totalmente inspirado na publicação da TechSpot relacionada a esse assunto. Queria dar os créditos à publicação. O link dessa publicação vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá dar uma olhada. Eu muito provavelmente vou estar usando o mesmo título que eles colocaram aqui. O Ray Tracing era uma farsa. A tecnologia que parecia revolucionar os jogos ainda parece opcional. Inclusive o meu vídeo vai estar totalmente relacionado a essa publicação da TechSpot, então eu vou estar praticamente trazendo as minhas opiniões relacionadas a esse assunto, mas também vou estar trazendo informações relacionadas ao artigo dessa publicação da TechSpot, então vai ser um vídeo bem técnico e bem cheio de informações relacionadas a esse assunto. Completando praticamente quase 8 anos desde que essa tecnologia foi anunciada em massa no mercado, deixando o seu favoritismo de lado, a gente precisa analisar o que foi essa promessa de marketing e o que realmente se consolidou nessa nossa experiência real como jogadores, eu e você. Será que a gente foi induzido a gastar mais por uma ilusão ou a tecnologia realmente apenas tomou um rumo diferente do esperado? Para entender o problema, nós precisamos praticamente voltar lá no tempo, especificamente para o ano de 2018. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, subiu ao palco para uma apresentação histórica de quase 2 horas, onde ele afirmou categoricamente que os desenvolvedores não precisariam mais perder meses de trabalho simulando iluminação de forma artificial, através de mapas, de sombras ou de sondas de reflexo. E cara, a promessa era grandiosa, porque a ideia era a seguinte: aplicando as leis da física computacional, a iluminação simplesmente funcionaria de forma realista e automatizada. E a linha GeForce RTX da série 20 representaria o maior salto geracional da história dos gráficos. O grande problema é que na prática essa primeira geração simplesmente não tinha potência física para aguentar o tranco do processamento em tempo real. Tanto que vocês podem ver naquela época que os compradores da série RTX 20 receberam efeitos visuais pesadíssimos combinado com quedas brutais de performance. E para as pessoas naquela época conseguir rodar títulos da época como Control ou Metro Exodus, com os recursos do Ray Trace ativado tentando chegar acima de 60 FPS, o jogador é obrigado a reduzir a resolução para o Full HD e diminuir as configurações gráficas gerais para o médio ou baixo, o que quebrava totalmente o argumento de ser uma experiência visual premium, sabe? E para tentar aliviar esse problema, a saída oferecida pela Nvidia na época era praticamente ativar o DLSS, mas vale lembrar que o DLSS 1.0 da época era péssimo, cara. Borrava a tela inteira e causava artefatos horríveis, enquanto a versão amadurecida do DLSS 2.0, que foi a que chegou depois de um tempo, demorou cerca de 18 meses para se consolidar no mercado, cara. Então quem lembra dessa época sabe que a Nvidia passou um apuro danado por conta disso. Mas isso nem chega aos pés do assunto que eu vou trazer agora, relacionado a Ray Tracing. Se nos jogos de campanha focar em gráficos pesados já gerava debates, quando a gente olhava para o cenário de jogos multiplayer competitivos, a tecnologia meio que se provou praticamente inútil, cara. Eu sou a prova disso. Quem que joga competitivo utilizando Ray Tracing, acho que qualquer um pode explicar o motivo do porquê que não faz sentido. Títulos gigantescos como Call of Duty, Fortnite, Valorant e Counter-Strike 2 movimentavam milhões de usuários diariamente que possuem o único objetivo em mente: maximizar a taxa de quadros e reduzir a latência. Afinal, ter uma
um amigo aqui da minha cidade que é fissurado em CS2 e pra ele, quanto mais FPS, melhor, cara. Inclusive, essas pesquisas foram feitas pela TechSpot, já que eles têm um público grande. A esmagadora maioria, cerca de 88% das pessoas, afirmou que joga tentando alcançar um desempenho acima de 100 FPS, com a maior parte das pessoas buscando mais do que 140 FPS ou 200 FPS estáveis. Então, ativar o Ray Tracing em um cenário competitivo gera uma desvantagem tática dupla para você. O primeiro fator, inclusive, é o impacto na performance, que derruba os seus frames e prejudica diretamente o tempo de resposta do seu monitor. E o segundo fator relacionado a isso é o visual, cara. Mesmo que para você acabe ficando muito bonito o jogo, a adição de sombras realistas, oclusão de ambiente, reflexos dinâmicos complexos muitas vezes polui a cena e torna os jogadores inimigos muito mais difíceis de serem detectados rapidamente no mapa. E é por isso que quem quer ganhar partidas em jogos como Fortnite ativa o Performance Mode, deixando os gráficos no mínimo para extrair o máximo de fluidez e clareza visual possível. Inclusive eu, se tiver opção, eu nunca ativaria o Ray Tracing nos jogos que eu jogo, independente se é competitivo ou não, até porque eu sou aquele tipo de cara que sempre gostou do gráfico nativo do jogo, sabe? Sem ativar alguma tecnologia extra da placa de vídeo. Raramente eu utilizo o FSR na minha placa de vídeo RX 9060 XT. A única vez que eu utilizei foi jogando New World, praticamente. De resto, nunca ativei, porque pelo menos eu, particularmente, não sinto vontade nenhuma de utilizar essa tecnologia, mesmo sabendo como ela funciona e a qualidade gráfica que ela traz. Nós estamos em 2026 e a frase de que o Ray Tracing é o futuro vem sendo repetida há quase uma década pela indústria. Mas se coletarmos os dados estatísticos de comportamento real do consumidor de hardware, os números mostram que a tecnologia continua presa em uma bolha do mercado, extremamente nichada. Em pesquisas massivas feitas recentemente com mais de 50 mil votos de usuários reais, a consistência dos dados impressiona e mostra que quase 80% dos jogadores simplesmente não usam a tecnologia de forma ativa. Apenas 15% dos usuários responderam que jogam com o Ray Tracing ativado nas configurações máximas permitidas. Somente 7% dos jogadores utilizam o Ray Tracing, tendo que sacrificar praticamente as outras qualidades gráficas do jogo em pré-definições baixas ou média. E os outros 78% se dividem entre pessoas que desativam o recurso completamente por achar que o peso na taxa de quadros não justifica o ganho visual, ou que ligam apenas raramente ou casualmente a algum jogo de história muito específico. Isso prova que o verdadeiro ganho visual transformador, que é o Path Tracing completo, continua sendo um privilégio exclusivo de quem possui placas de vídeo ultra entusiastas, extremamente caras, como as RTX 4090 ou a RTX 5090. São praticamente placas de vídeo de elite, porque para a grande massa de jogadores que utiliza a placa de vídeo intermediária, o recurso continua sendo pesado demais para o hardware entregar uma diferença visual, em que durante as correrias de gameplay, de muitos jogadores nem sequer conseguem notar. Agora, gente, falando em desenvolvimento de jogo, né, uma indústria praticamente que movimenta bilhões no mercado, estúdios e desenvolvedores que fazem jogos, criam jogos, porque um outro grande pilar do marketing inicial era que o Ray Tracing tornaria a criação de jogos mais barata, rápida e simplificada para grandes estúdios. Mas se você olhar para o mercado atual, o que nós estamos testemunhando são os custos de desenvolvimento de jogos, no caso os jogos mais AAA, saindo completamente do controle do mercado global. A gente nunca viu tantos jogos saindo fora da casa dos 100, 200 reais, cara. Nunca teve tanto jogo assim. E um dos motivos por conta disso é que em vez de focarem exclusivamente em criar experiências baseadas em iluminação física ultra pesada, as desenvolvedoras gastam uma quantia massiva de tempo tentando otimizar suas engines para que os jogos rodem de forma aceitável em hardwares de entrada ou intermediária. O famoso PC batata, médio, às vezes até um computador bom assim da comunidade no geral, que é o que mais tem hoje em dia. Pois o topo da pirâmide de vendas ainda é dominado por placas mais modestas, cara. Tá, mas afinal de contas, respondendo essa pergunta polêmica, o Ray Tracing foi realmente um golpe ou uma farsa? Olha, se a gente analisarmos pelo lado puramente técnico e matemático de engenharia e software, a resposta obviamente é não. O Ray Tracing é uma tecnologia real, fantástica e realmente representa a evolução definitiva de como a iluminação digital deve ser calculada nos computadores, mas no entanto, a forma como essa tecnologia foi embalada e vendida pelo maquinário de marketing em 2018
foi sim uma fantasia totalmente comprometida com a realidade. Os consumidores que compraram as primeiras gerações de placas RTX pagaram valores altíssimos na época, baseado na promessa de um recurso que eles mal conseguiram usufruir com a fluidez, e essas pessoas que praticamente compraram acreditando na fantasia, simplesmente só serviram na prática como testadores betas remunerados para a indústria amadurecer o ecossistema. Famoso rato de laboratório. Para quem comprou naquela época, praticamente foi isso. Hoje, é claro, o recurso evoluiu e ganhou um suporte de excelentes tecnologias de IA, como o DLSS e o FSR, mas ele ainda continua mantendo o status de um acessório estético apenas, totalmente opcional, e não de uma revolução obrigatória de jogabilidade. A maior parte da diversão e da imersão de um bom jogo ainda vem do seu enredo, das suas mecânicas e da otimização do seu desempenho, e não do cálculo perfeito de física, de um reflexo, de uma poça de água ali na calçada do jogo, tá? Se gostou, deixa o seu like. Se tem algum assunto que você queria que eu falasse sobre, deixa aí nos comentários. Valeu, falou, até mais. Fui!